As crianças podem sair com a professora. Tem o momento da aula também. Deus abençoe as crianças aí na aula que elas vão ter. Louvado seja o nosso Deus. Amém ou não, meus irmãos? Amém. Nosso Deus é santo. Ele é digno. Toda honra, toda glória, todo louvor. As canções já prepararam o nosso coração. Preparou o nosso coração agora para receber a semente, a palavra de Deus. Eu peço a você, como o pastor estava falando, eu fui lá atrás pegar uma água, que você abra o seu coração, meus irmãos. Abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você nesta noite. Não é por causa do pregador, não é por causa da eloquência, mas é por causa do Santo Espírito de Deus que habita aqui. Amém? É Ele que fala, é Ele que trabalha em nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Versículo 28 e o 29. Semana o pastor me chamou para me estar pregando hoje à noite. Eu estava aí. Tem um bocado de sermão, irmãos. Mas eu estava orando a Deus qual que Deus queria que eu pregasse nessa noite. Tinha 3. Um dos 3 eu vim orando esta semana inteira. E hoje pela manhã Deus me confirmou o qual eu deveria pregar para a igreja nesta noite. Salmos 40, versículo 28 e o 29, mesmo assentado, mas com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, fidelidade. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por tudo que foi feito, foi realizado. Eu sei, ó Deus, foi para a glória do Senhor. Foi para o louvor do teu nome. E agora, ó Deus, fala conosco através da tua palavra. Usa o teu Santo Espírito para agir, para trabalhar, para falar conforme o Senhor quer. É o que te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quero falar nesta noite no seguinte tema: o Deus inesgotável. O Deus inesgotável. Eu fiz uma série de mensagens, irmão, nesse tema, né? Então eu quero pregar uma delas hoje, falando sobre esse Deus inesgotável que renova as nossas forças, que multiplica as forças daqueles que estão cansados, não é? Desanimados muitas vezes, mas esse Deus inesgotável, ele não se cansa, né? Ele não fica cansado em momento algum. A grandeza de Deus é a base para a nossa esperança, mesmo quando estamos no limite. A grandeza de Deus, irmão,
é a base da minha e da sua esperança. Mesmo quando estamos muito esgotados, mesmo quando estamos muito cansados, Deus, irmão, aqui através do profeta Isaías, animando o povo, dizendo: eu dou força, eu dou ânimo, eu dou alegria para vocês. E assim não é diferente com a igreja. A gente, irmão, muitas vezes cansamos. Muitas vezes nos esgotamos. Já chegou em casa aquele dia que você diz: eu estou cansado. E quando você diz isso é porque realmente você está cansado, está esgotado. Parece que não tem mais o que fazer. Essa semana eu cheguei em casa e falei para aquela: eu estou cansado. Misericórdia, estou cansado. Serviço pesado um atrás do outro. E aquele dia eu falei: não, hoje eu não quero fazer nada. Eu quero apenas tomar um banho e deitar. Mas vamos lá, meus irmãos. Vivemos em uma época marcada pelo cansaço físico, emocional e espiritual. Muitos estão sobrecarregados pela vida, exaustos pelas pressões do dia a dia, feridos pelas decepções e frustrações com os próprios limites. É assim que muitas vezes a humanidade está caminhando, irmão, está cansada, emocionalmente, espiritualmente. Parece que realmente as coisas que vão atraindo na nossa vida, vai nos deixando ainda vez mais cansados. Muitas vezes que a gente pensa que não vai conseguir. Chega num cansaço, num limite, irmão, que a gente, parece que os nossos próprios limites são demais. É assim também estava o povo de Israel no exílio da Babilônia, exausto pelo tempo de sofrimento. Sentiam que Deus talvez tivesse esquecido. Era assim que estava a nação de Israel, irmão. O povo estava lá cativo há tanto tempo. Parece que eles tinham essa percepção que Deus já não estava mais olhando para ele. Parece que Deus já havia se esquecido do seu povo. Sabia que é assim, parece que a igreja está vivendo? As pessoas estão se sentindo assim, parece que Deus não está mais olhando para elas. É tanto cansaço, é tanta luta, é tanto problema, tanta dificuldade. Parece, já ouviu aquela ideia: Senhor, será que não está olhando para mim? Será que o Senhor não está me vendo? Eu estou sofrendo aqui, irmão. Eu quero dizer para você: Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está contemplando, meus irmãos. Isso foi apenas um sentimento da nação, mas Isaías vem como boca de Deus e diz: não sabes? Será que vocês se esqueceram de tudo aquilo que Deus já fez lá atrás? Será que vocês se esqueceram também daquilo como Deus agiu no passado, não vai agir no presente? Não sabes? Não sabes? Não ouviste? Irmão, Deus está presente em todos os momentos, meu amado. Deus realmente está ali junto do povo, junto da nação, trazendo eles para perto. Tu dizia: eu sou com vocês. Não ouvistes? Como quem diz: vocês se esqueceram? Esqueceram? Esqueceram do que eu fiz? Do que eu faço? Do que eu vou fazer? Não se esqueça. Não se esqueça. Então, o profeta descreve um Deus eterno, criador, incansável, sábio e presente. Hoje Deus também quer te lembrar de quem Ele é e como essa verdade muda tudo para quem está cansado. Hoje Deus quer nos lembrar disso, irmão. Vivemos em um período da história da igreja
tem sido muito difícil. A gente vê as pessoas, os seres humanos realmente deixando Deus facilmente. Qualquer problema, qualquer dificuldade, já não tem mais aquela alegria, parece que tudo acabou, parece que agora não tem mais solução. Lembra lá de Pedro e os outros, Cristo morreu, agora pronto, acabou. Vamos voltar para a nossa velha vida, vamos pescar. Irmão, não é isso que Deus quer, não. E a gente vai ver aqui algumas coisas pensando nesse Deus inesgotável. Algumas coisas aí que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o Deus inesgotável, Ele é um Deus eterno e soberano. Ele é o Deus sem começo e sem fim. Versículo 28, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Irmão, o nosso Deus é um Deus que não tem começo e nem fim. Ele existe antes de tudo, de qualquer coisa. Ele está presente em todos os lugares, meu amado. Olha o que diz aí comigo, preste bem atenção. No Salmos 90, versículo 2. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O nosso Deus é eterno, meu amado. O nosso Deus existe antes de qualquer coisa. Ele não tem começo, ele não tem fim. Basta a gente crer nisso. Acreditar nisso. Escute. Deus não é como um homem, limitado pelo tempo. Ele é eterno, antes de toda a criação. Antes que tudo existisse, o Senhor já existia. O Senhor já se fazia presente. Por isso, irmão, que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. O teu problema? A tua luta? Fica tranquilo. Como assim, irmão Rubiano? Você não sabe, eu não sei mesmo. Mas não precisa eu saber. Quem precisa saber? O Eterno. O Deus que é antes de todas as coisas. Fique tranquilo, meu amado. Fique tranquilo. Quando você estiver perdido num tempo presente, lembre-se que Deus já viu o futuro. Confie em quem governa a eternidade. Muitas vezes nós nos sentimos assim, né? Perdido. O que eu vou fazer? E agora? E agora? Parece um beco sem saída. Parece um lugar que não tem mais para onde ir. Confia, meu irmão. Confia em Deus. Confia naquele que já viu tudo, aquele que já preparou tudo, aquele que está preparando tudo para nos abençoar. Apenas confia, meu irmão. Apenas deposita tua confiança no Senhor. Não se esquece disso, igreja. Não se esquece disso, meu amado. Confia em Deus. Confia, meu irmão. Confia, não desanima não. Ele é o Senhor soberano sobre tudo. Salmos 103, versículo 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino sobre tudo. Isaías 46, versículo 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que não sucederam, que digo, ao meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Senhor é soberano.
Deus não precisa conselho de ninguém para agir, irmão. Deus não vai pedir conselho a fulano ou ciclano para ele poder agir, não. Quando ele quer agir, não há quem possa impedir. Quando Deus quer fazer algo através da sua igreja, através do seu povo, Ele vai fazer, porque Ele é soberano, irmão. Ele pode sim fazer qualquer coisa que lhe apraz, que lhe der na teia, que seja de sua vontade. Ele pode fazer. Escute, meu irmão. Mesmo quando o mundo parece fora de controle, o trono de Deus não está vazio. O Senhor reina soberanamente. Amém ou não? Está um caos esses dias, não está? Está um caos. Quantas coisas a gente está ouvindo com relação ao nosso país? Que vai ter taxa disso, taxa daquilo. E muitas vezes a gente vê o homem se preocupando. Se preocupar com o quê, meu irmão? Você vai se preocupar com o quê? Como não, irmão Rubiano? Como que a gente não vai se preocupar? A gente vai ter uma dificuldade. Não sabes? Não ouviu? O Eterno, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre o céu, sobre a terra. Escute. Esses dias eu ouvi no pregador e ele disse algo interessante. É o trono do céu que governa o trono da terra. Não é o trono da terra, não, irmão. Você está se preocupando à toa, meu amado. Você está aí perdendo os cabelos à toa. Você está perdendo o sono à toa. O nosso Deus é quem governa. O nosso Deus é quem cuida. O nosso Deus é quem controla tudo e todos. Confie nisso, meu irmão. O nosso Deus. O nosso Deus. Quando parece estar desmoronando tudo em sua cabeça, lembre-se, Deus ainda está no seu trono. Você pode confiar nele. Se desespera não. Quando eu estava preparando esse sermão, me lembrei de algo. Quando a gente fala que Deus é soberano sobre tudo, irmão, e as nossas vidas em particular está em suas mãos, sabe o que nos lembra? João 10, 28. Põe aí, Ricardo, para mim, por favor. Eu não vou lembrar agora de cor. Olha o que diz a palavra de Deus. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Igreja, povo de Deus, não se preocupa não. Deus é soberano. Tu, eu, nós estamos nas mãos do Senhor. Amém ou não? Amém. Isso consola, irmão. Isso traz paz. Isso traz segurança. É saber que o mundo pode estar caindo à minha volta, mas eu estou guardado nas mãos do Senhor. Você, meu amigo do outro lado, que não conhece a Cristo, quer ter a sua vida aí guardada nas mãos do Senhor, entregue a sua vida a Ele. O Deus inesgotável é um Deus soberano. É um Deus que controla tudo. É um Deus que controla todos. É um Deus que nos dá paz em meio às guerras. É esse Deus que nós estamos servindo, irmão. Não é qualquer um outro Deus, não, que não pode fazer nada, não. Os outros deuses, realmente, eu digo, para quem crê neles, se preocupa. Se preocupa porque ele te abandona uma hora, o meu não. O meu Deus não me abandona em momento algum. Eis que estou convosco todos os dias. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, nas chamas não arderá em ti. Não, irmão, o meu Deus está comigo. O seu Deus está com você. Você, meu querido, confia nisso. Confia nesse Deus soberano que está com você em todos os momentos e situações, meu irmão. Confia. Sadraque, Mesaque, Abednego. Aquece. Vamos lá, põe mais lenha na fogueira, nós vamos matar vocês, tá? Por uma desobediência.
Não quiseram adorar os meus deuses. Então vocês vão morrer. O que diz lá? A fogueira foi aquecida. Fogueira não, fornalha. Mas vamos como fogueira. Fornalha. 7 vezes mais. Os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. Mas os 3 homens não morreram. O que isso mostra, irmão? Soberania de Deus. Deus é soberano. Deus controla fogo, vento. Eu poderia citar aqui muitas coisas, irmão. Mas vamos para frente que o tempo ali ele é cruel. Segundo, o Deus inesgotável. É um Deus soberano. O Deus inesgotável é o Deus criador dos fins da terra. Versículo 28. Eu não vou ficar lendo para a gente ganhar um certo tempo, irmão. Ele criou tudo, escute, com um propósito e poder. Tudo que Deus faz, irmão, Deus tem um propósito. Tudo que Deus criou não foi por acaso. É isso que muitas vezes nós precisamos entender. Algumas coisas que acontecem na minha ou na sua vida, a esse Deus inesgotável, Ele criou com um propósito. Ele sabe o porquê, Ele sabe porque eu tenho que passar por algumas lutas, algumas tribulações, algumas dificuldades. Ele sabe porque você tem que passar. Não questione, irmão. E o que eu tenho que fazer, irmão Bianco? Como é difícil passar pela luta, pelo problema e não perguntar o porquê disso. Eu sei, irmão, que não é fácil. Mas em vez de você questionar, pergunta: o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor tem para me mostrar? E Deus vai revelar, irmão, quando a gente realmente pede isso. Isaías 45, versículo 12 diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos o seu exército dei as minhas leis. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Você foi criado com um propósito. Lembra do que o pastor falou aqui antes dele sentar ali? Fomos criados, irmão, para pregar, para falar, para evangelizar. E a gente parece que a gente estudou um pouquinho isso aqui hoje de manhã, né? Nação de Israel. A incumbência dela é realmente levar a salvação a todos os outros os povos. Era Israel que tinha que levar. Mas vamos para ver que isso é outro assunto. Criar do nada é impossível para nós. Criar alguma coisa do nada. Isso é impossível para nós, seres humanos. É inconcebível essa situação, mas para Deus é algo natural. O que diz lá em Gênesis? Haja luz e o... Escute, irmão, vamos pensar aqui um pouquinho comigo, rapidinho. Você está vendo o tamanho da grandeza do seu Deus? É isso que muitas vezes parece que a gente se esquece disso. Parece que muitas vezes a gente se esquece de como Deus é grande. E como Ele governa tudo. Ele é criador, irmão, apenas pelo poder da sua palavra. E as coisas veio a existir. Pergunto, será que Deus não pode resolver esse teu problema que você está pensando agora neste momento? Se Ele apenas dizer, amanhã está resolvido o seu problema. Fulano, ciclano, beltrano, irmãos, igreja. Pode. Pode porque Ele é Deus. Porque Ele cria as coisas a partir do nada. Irmão, basta uma palavra do Senhor e tudo acontece. Vem aqui comigo rapidinho. Quando a nação de Israel está de frente ao Mar Vermelho, o povo, será que não tinha sepulcros lá no Egito, ó Moisés, para que você nos trouxesse a essa terra para nós morrermos
aqui neste deserto. Só que contar, irmão, se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai ver que não foi só esse período aí. O povo vinha reclamando o deserto inteiro. Não tem água, não tem comida. E Deus manda cordonizes do céu. Deus manda maná dos céus. Deus Criador, meu amado. É esse Deus que você está servindo. É esse Deus que você está louvando. Por isso, meu irmão, confia em Deus. Aí o povo diz para Moisés: e agora? E agora não, meu irmão. Ô Senhor, o povo está... O que você tem na mão aí, Moisés? Estende a vara ao mar e ele vai se abrir. Alguns estudiosos dizem que foi um vento oriental, não sei de onde, não sei da quanto, que fez aquilo. Irmão, aquilo... Aliás, né? Podia até ter sido o vento, mas Deus mandou o vento também. Você imaginou uma muralha de água? Parecia pedra, que não passa para esse lado de cá. Esse é o teu Deus, irmão. Amém ou não? Amém? Isso aqui é para a gente dar glória a Deus, meu amado. É esse Deus inesgotável que nós servimos, Deus Criador, Deus que faz todas as coisas. Isso revela o seu poder absoluto. Ele conhece cada canto da criação, inclusive, irmão, os confins da sua alma, ou seja, seus pensamentos, seu sentimento, aquilo que te machuca, aquilo que dói. Deus sabe. Deus conhece. Salmo 139, antes que haja uma palavra na minha boca, logo o Senhor sabe, tudo conhece. O Senhor conhece cada coração aqui nesta noite. O Senhor sabe o que passa em cada coração, as angústias, as tristezas, as lutas, as dificuldades. Deus conhece, irmão. Eu sei porque o pastor saiu domingo, também eu estava ouvindo. As crianças, elas correm bem, para fazendo barulho, tá bom? Deus sabe. Quando você se sentir que chegou ao limite, lembre-se, o Criador atua justamente nos confins. Ele age onde você acha que não há mais saída. Deus age. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, já ouviu aquele médico trazendo um diagnóstico? Olha, prepara tudo. Prepara porque não tem mais jeito. Segundo a palavra dos médicos, a pessoa que estudou, a pessoa que conhece, não é? Não tem mais jeito. Sabe o que isso faz com que nós seres humanos entremos, irmão, muitas das vezes, numa grande depressão. Uma palavra, uma frase, um diagnóstico leva uma pessoa a um quadro de depressão profundo, que muitas vezes dificilmente ela sai. Mas quando um servo, uma serva do Senhor, escute, irmão, isso aqui é sério. Se um dia nós recebemos um diagnóstico desse, não se esqueça que o Criador de todas as coisas, é Ele quem dá a última palavra. Não se desespera. Sei que muitas vezes é difícil, principalmente para a família. Vem a pergunta: e agora? Confia. Confia, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele há de realizar o impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que não está limitado. O nosso Deus é um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. O Deus inesgotável. Você pode crer nele, você pode confiar nele. Você em casa da mesma forma. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei: Deus sabe, Deus conhece,
não entregue os pontos. Você, irmão, aqui também. Sabe, meu querido, muitas vezes a gente não conhece a vida uns dos outros. E muitas vezes muitos dos irmãos estão à beira, dizendo, como ouvi uma mensagem outro dia, que o pregador estava dizendo, eu vim para este culto, estou ouvindo essa palavra, e hoje vai ser a última, porque amanhã eu vou parar com tudo. Eu vou jogar a toalha. E quando o pregador estava pregando, estava falando, estava anunciando, aquela pessoa ouviu a palavra de Deus, irmão, tudo muda. Não entrega os pontos. Por que não, irmão Rubiano? Deus está conosco. O Criador do céu, o Criador da terra, Ele se faz presente. Não entregue. Quem mandou largar a rede? Quem mandou jogar a toalha? Quem falou isso, meu amado? Quem disse que é para a gente parar em qualquer lutinha? Será? Não sabes? Volta mesmo a pergunta. Não sabes, não ouviste? Que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, dos confins da terra, é inescrutável o seu poder. Ele te ajuda, irmão. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Ele sustenta tudo o que criou. Colossenses 1,17 diz assim, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por eles. Hebreus 1,3 diz assim, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, é sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus sustenta todas as coisas. Deus não apenas criou, mas sustenta as coisas. Se a criação não entra em colapso, é porque Deus está cuidando de tudo. Você já imaginou, irmão? Se Deus não tivesse num controle de todas as coisas, o que seria deste planeta? O que seria desse planeta? Eu acho que não existia nem mais poeira. De tantas coisas horrendas que nós, seres humanos, os homens, têm feito, têm realizado, mas por causa de Deus, que é sustentador pelo poder da sua palavra, tudo está ainda do jeito que Ele fez, criou. Deus cuida, irmão. Deus cuida. Você pode até estar caindo, mas Deus ainda segura a sua vida. A mão dele ainda está firme sobre você. Desanima não. Desanima não, porque o Senhor está cuidando de você. E por último, o Deus inesgotável é o Deus incansável e insondável. Nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Deus nunca se cansa. Deus nunca perde o fôlego. É interessante, irmãos. É interessante a gente observar que quando a gente começa a fazer algum tipo de exercício, os primeiros dias são terríveis. Você começa a fazer academia, esteira, você corre 5 quilômetros, você já parece que correu uns 200. Você fica tão cansado, tão ofegante, e parece que você fala no outro dia, não, vou mais não, as pernas dói, os braços dói. Quando eu comecei a fazer o exercício, eu preciso voltar,
Orem por mim, irmão. Estou numa, desculpa a expressão, mas é sério. Uma preguiça, misericórdia. É preguiça mesmo, irmão. A irmã Lúcia está falando assim, fala que é cansaço, que dá... Não, é preguiça mesmo. Porque, irmã, uns anos antes, quando eu chegava, Kelly via, eu chegava do trabalho, tirava a roupa suja do serviço, colocava um tênis, um calção. Uma vez os irmãos, até passei na frente do carro dos irmãos, né? Quando os irmãos tinham Creta ainda. Faz tempo, hein? Faz tempo. Isso aí, eu ia correr. Sabe quantos quilômetros que eu corria? 10 km todo dia. Meu percurso mais perto era ali no Bruno Daniel. Era 5 para ir, 5 para voltar. Mas os primeiros dias, quando eu saía daqui até ali a Vila Luzita, misericórdia. Parecia que eu ia morrer. O coração ia sair pela boca. O que o irmão quer dizer com isso? Irmão, Deus não se cansa. Deus não tem esses problemas que nós temos, não. Canseira física, cansaço emocional, cansaço espiritual, Deus não. Deus não se cansa. Deus sempre está pronto a fazer tudo aquilo que Ele quer. Olha o que diz aí os Salmos 121, versículo 3 e 4. O Ricardo pode colocar aí, Ricardo, para os irmãos ir acompanhando, eu leio aqui. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não se cansa, amém ou não? Amém, glória a Deus. Ele é um Deus incansável, Ele é um Deus que está de pé, pronto a agir, a trabalhar, a fazer as coisas acontecer, enquanto você dorme. Deus está cuidando de você, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Glórias ao nosso Deus, meu irmão. Você pode descansar. Pai, eu estou cansado. Deus vai dizer, descansa, filho, porque eu cuido de você. Descansa. Descansa, aliás, descansa em meus braços. Quer lugar melhor do que um braço de um pai ou de uma mãe? Lugar aconchegante, né? Como é bom. Filhos, é sério, valorize pai e mãe. Eles não são eternos. Que pena que a gente descobre isso muitas vezes tarde demais. Valorize cada palavra. Cada palavra. Aproveite cada momento com seu pai, com sua mãe. Não estou dizendo, desculpe, tá, irmão? Não estou dizendo que você vai morrer amanhã, não, mas a gente não sabe. Mas eu só estou dizendo para os filhos valorizar. Valoriza, meu irmão. É tão bom ter um pai, é tão bom ter uma mãe. Como é bom. Como é bom. E Salomão diz, né? Aquele que ouve seu pai e sua mãe, olha, está seguro. Você se cansa, eu me canso, Deus não se cansa. Jeremias 32:17 assim, nada é demasiadamente difícil para ti. Nada. Nosso Deus não se cansa, irmão, e não tem nada que seja difícil para Ele. Deus nunca entra em colapso, nele não tem limites físicos nem mentais, Ele está sempre operando com perfeições. Deus sempre está operando, irmão. Irmão Biane, eu não estou vendo, irmão, isso é, olha, eu gosto de pensar o seguinte, eu não preciso ver para crer. Apenas crer. Se você crer, um dia você vai ver. Você não precisa primeiramente ver. Porque se você viu, irmão, então não faz sentido a fé. Creia antes de ver. Creia. Creia que Deus está agindo. Creia que Deus está trabalhando. Creia que Deus está operando. Creia. 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 Escute. Quando se sentir que não aguenta mais, lembre-se de que Ele nunca para de agir. O Deus que te guarda
não cochila, não desanima, não te abandona. Está cansado? Está difícil? Estou junto. Estou junto. Olha Josué. Meu servo Moisés é morto. Agora faz o seguinte. Levanta. Mas por que Deus disse para ele se levantar? Essa é uma pergunta que nós muitas vezes teríamos que pensar. Por que será que Deus disse para Josué se levantar? Será que ele estava sentado ou deitado? Sabe por que Deus disse aquilo para ele, irmão? Porque se você voltar em Deuteronômio capítulo 32, acho que é os últimos versículos, você vai ver lá que o povo estava chorando a morte do seu líder, Moisés, um grande homem de Deus. Não teve um homem igual a ele não, naquele período não. Era um homem realmente usado e ousado por Deus, fazia grandes coisas. E o povo naquele período, tá? Velho Testamento, eles lamentavam por mais de 30 dias. Sabe o que Deus estava dizendo? Ei, acabou o lamento, acabou o choro, rapaz. Vocês vão ficar aí até quando desanimados? Vocês vão ficar aí até quando chorando? Parece a gente, né, quando está com problema, e chora, e chora, e chora, e chora, e não quer buscar a Deus. Não, irmão, para de chorar. Bate a poeira, Senhor. Tu sabe o que eu estou passando, estou enfrentando. Tu és um Deus que conhece todas as coisas. O Senhor não se cansa. Deus disse para Josué, levanta, rapaz. Vamos lá, sai dessa inércia. Sai dessa estagnação, está parado. Avante. Sabe o que Deus disse? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu estou com você. Josué se animou, irmão. Josué se fortaleceu. Josué bateu a poeira e vamos para frente. Deus age com perfeição. Lembre-se, irmão, Deus não nos abandona nunca. Deus não abandonou Josué. Deus não abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não abandonou José do Egito, lá naquele cárcere. Deus não abandonou Daniel na cova dos leões. Deus não abandonou Paulo, Silas, naquela prisão. Deus não abandonou nenhum dos seus servos. E Deus não vai abandonar a sua igreja. Amém ou não? Deus não vai abandonar, meu amado. Jamais. O Deus inesgotável, o Deus que não se cansa, o Deus que não dorme, o Deus que não cochila, não vai te abandonar. Não vai me abandonar. Seu entendimento é insondável. Ó profundidade das riquezas do conhecimento de Deus. Provérbios, aí foi Romanos 11:33, Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. O Senhor, irmão, Ele sabe todas as coisas. Deus enxerga o que nós não vemos. Entende o que nós não compreendemos e age com sabedoria eterna. Vou repetir para você, guarde. Deus enxerga o que nós não vemos. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe? Eu não sei, mas Deus já sabe. Então Deus já está enxergando o dia de amanhã. Deus já está vendo o dia de cada um aqui amanhã. Deus sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então Deus já sabe, irmão. Deus enxerga.
Deus enxerga o que nós não vemos, entende o que nós não compreendemos. Eu não estou entendendo o porquê dessa luta, Deus. Pergunto, você está entendendo, irmão, o porquê dessa batalha em sua vida? Eu não entendo muitas vezes. Não entendo mesmo. Mas uma coisa eu sei. Deus está agindo. Não tenho dúvida disso. Não preciso entender. Lembra o que eu disse anteriormente? Creia. Não entenda. Você vai ficar louco. Você vai endoidar. Você vai perder o seu juízo. Não queira entender. Creia. E age com sabedoria. Deus é perfeito, irmão. Toda sua ação na vida de nós seres humanos é com plena sabedoria. Faz tudo que realmente Ele quer que aconteça. Tudo. Tudo. Em vez de se desesperar, escute. Com o que você não entende, confie em quem entende tudo. Descanse no plano de Deus. O Deus inesgotável. É um Deus que tem controle sobre o céu, sobre a terra. É um Deus que faz você descansar em meio às guerras. E é um Deus que age com soberania, com sabedoria em tudo. É esse Deus que nós louvamos aqui nesta noite. Foi a esse Deus que realmente nós prestamos um culto de louvor e adoração ao seu nome, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele que pode fazer tudo. Descansa no Senhor. Descansa nesse Deus inesgotável. Você se esgota. Nós, desculpe, tá? Pela comparação. Mas nós somos como, muitas vezes, um celular. Outro dia eu estava até falando com aquele, eu vou terminar no horário, escuta. Preste atenção. Teve uma atualização do meu celular, foi para um Android 15. Eu fiz a atualização, porque tem que fazer, ocupa mais espaço, fica com menos espaço. E outro dia, geralmente eu carrego o celular à noite, deixo carregando. No outro dia, antes da atualização, era o dia inteiro. Ainda chegava à tarde, só ia carregado de noite de novo. Depois que eu tinha feito muitas outras coisas no telefone, já finalzinho da noite. Primeiro dia que eu fiz a atualização dele, quando foi meio-dia, o celular estava sem bateria. Misericórdia, mas como é que eu vou continuar escutando as mensagens? Aí eu chego em casa para almoçar, uma horinha para carregar, ele carrega um bom tanto. Nós somos assim. A luta do dia a dia, escute. A luta do dia a dia, irmão, muitas vezes vai drenando as nossas forças, a nossa energia. A gente se sente esgotado. Aí você pode dizer, então, irmão, uma boa noite de sono resolve. Ou se resolve. Resolve. Para um cansaço físico do dia a dia, depois de um dia duro de trabalho, alguns 12 horas, outros um pouquinho mais. Uma boa noite de descanso resolve. Escute. Esgotamento físico. Esgotamento emocional. E aí? Uma boa noite de sono vai resolver? Emocional, vou atrelar já outra, espiritual. Cansaço. Estou esgotado. Olha, não tenho mais nem prazer
em sequer ler um versículo. Eu não tenho. O Deus inesgotável, ou seja, uma fonte que nunca se acaba. Não tenho forças, não tenho ânimo, não tenho alegria. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Cansaço físico, uma boa noite de sono resolve. Espiritual e emocional, não. Palavra de Deus. Bíblia. Oração. Comunhão com os irmãos. Compromisso com Deus. Isso resolve. Isso resolve, irmão. É isso que a humanidade precisa. Deus. Deus. Igreja. É isso que você precisa. Deus. 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 Você não precisa de outra coisa. Deus. Uma ilustração que eu coloquei aqui, achei interessante. Imagine um gerador de energia que nunca desliga, nunca falha e nunca precisa ser carregado. Deus é infinitamente mais do que isso. Ele é a fonte que não se exaure e você está conectado a Ele pela fé. Quando você está fraco, Ele é forte por você. Deus é esse gerador. Não desliga em momento algum, irmão. Não acaba em momento algum. Então, se você estiver fraco, vai esse Deus inesgotável. Eu quero concluir minha mensagem lendo a conclusão. Diz assim: Isaías 40, 28 nos lembra de que Deus é eterno, soberano, criador, incansável e sábio. Ele nunca se cansa, nunca perde o controle, nunca abandona os seus filhos. Você está cansado? Está desanimado? Se sentindo no limite? Está assim, irmão? Está assim. Recomendação: olhe para o Deus inesgotável. Confesse suas fraquezas. Confie nele hoje. Ele é suficiente para te sustentar. E o versículo 29 diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nem um vigor. Está cansado? Vá a Deus. Está desanimado? Vá a Deus. Não tem força? Deus. 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 Deus inesgotável. Se coloque em pé, irmão. Você vai ter uma semana de lutas, de batalhas. Vai se sentir esgotado. Mas você pode recarregar suas energias no Senhor. Leia esse texto em casa. Medite nele na semana inteira. Deus inesgotável. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, a Deus, pela tua misericórdia, por teu grande amor. Muito obrigado, a Deus, porque tu és realmente uma fonte inesgotável de sabedoria, entendimento, compreensão, de amor, de alegria e satisfação. E, ó Pai, nós estamos aqui nessa noite realmente para te servir.
para te adorar e para colocar diante de ti, ó Deus, nossos problemas, nossas lutas, e pedir ao Senhor, ó Pai, resolve tudo para a glória do teu santo nome. Abençoa a tua igreja, continua derramando a tua graça, a tua misericórdia, continua, ó Pai, fortalecendo a fé dos que estão fracos, aqueles que estão fortes, continua fortalecendo, animando, dando alegria da salvação. E aqueles que não te conhecem ainda, Deus, trabalha nessas vidas. Alcança essas vidas, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado. É o que nós pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O pastor Valdir vai se achegar. Pode encerrar? Então vamos falar a nossa referência, que se encontra em Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Estamos encerrados. Tenham todos uma boa noite. E até quarta-feira e os outros atividades na semana aí, tá bom? Deus abençoe.